Oi, pessoal! Eu sou a Marian Wolters, diretora de comunicação da De Olho no Material Escolar, uma associação que une a paixão e a preocupação do futuro do agronegócio e da educação do país. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para um bate-papo leve, inspirador, com grandes especialistas, no nosso podcast Um Novo Olhar na Agro na Educação. Sabemos que a proibição do uso de celulares em instituições educacionais em todo o país deve começar a valer em breve, e é pauta muito importante para discutirmos. A exceção seria para fins pedagógicos ou didáticos com orientação do professor, regra que já está no projeto de lei em tramitação do agronegócio. Então, hoje está aqui comigo a nossa vice-presidente, a Ana Neri, e duas especialistas, né? Nossas duas especialistas, a primeira delas é a Stephanie Habrich, que é CEO da editora Magia de Ler, apaixonada pelo mundo da educação e do jornalismo infanto-juvenil, fundadora do Joca, o maior jornal para adolescentes e crianças do Brasil, e do Tino Econômico, o único periódico sobre economia e finanças voltado ao público jovem. E também a Cristina Harris, que é diretora pedagógica dos jornais Joca e Tino Econômico. Tem 30 anos de experiência atuando como professora, orientadora educacional, formadora de educadores, consultoria educacional e coordenação de projetos educacionais. Então, eu começo com a primeira pergunta para a nossa convidada Stephanie, como é a sua experiência como editora de 2 periódicos infanto-juvenis que influencia a visão sobre o uso de tecnologia e celulares na educação de jovens? Obrigada pelo convite, boa tarde a todo mundo. A gente tem 2 jornais já há 13 anos, né? O Jornal Joca circula nas escolas, ele tem a versão impressa, que é quinzenal, e tem a versão online, que é diária, né? Sempre quis fazer um produto que trouxesse de volta o papel, a importância do papel, principalmente, e a Cristina, que é a minha diretora pedagógica, vai poder enfatizar muito isso, a alfabetização. Quando você está alfabetizando, a importância de você ler no papel também, da criança ter o contato com o papel. Hoje a gente tem mais de 1.000 escolas que assinam o jornal, que usam dentro da sala de aula, e, por incrível que pareça, o que muita gente não acredita, é que a gente vende como, né, o impresso e o online, mas o que é mais comprado pelas escolas é justamente o impresso. A gente tem 1 ou 2 escolas que apenas usam o online, né? Então, daí a importância de ler, isso é da parte pedagógica. Agora, para falar sobre o jornal, a importância dentro da sala de aula e tudo mais, acho que foge um pouco do tecnológico, né? Mas durante a conversa, a gente pode entrar nesse assunto, porque eu acho que também desenvolve o pensamento crítico, desenvolve como a criança pensa, como ela se encaixa na sociedade, como ela é atuante na sociedade, tudo isso que interessa a gente, que a gente quer, né? Então, eu sempre procuro falar que a importância do equilíbrio, né? A tecnologia ela vem tão rápida que a gente não consegue nem entender direito o efeito que ela faz na sala de aula e tudo, mas tem que ter um equilíbrio. A gente não pode nem ficar num lado só, nem no outro. A gente realmente tem que procurar o equilíbrio para ser o cidadão do século XXI, né? Que ótimo. Cristina, já que você está ali na pedagógico, né? Como que você vê a distração e o uso inadequado dos celulares que impacta o aprendizado dos alunos? Então, boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que você disse palavras muito importantes aí, né, Nerinha? Eu acho que sim, a gente hoje tem o celular, né? O que começou lá atrás com um celular que poderia ser usado para uma pesquisa, para ler um artigo, para contribuir com a informação, para ser transformado em conhecimento, hoje o excesso de tela vem causando uma série de efeitos, né, nos nossos estudantes, né? Desde o rebaixamento de QI,
o foco atencional, que está bastante comprometido. A gente tem, inclusive, experiências práticas, né, que a gente recebe muitas vezes de escolas, com eles trabalhando com o jornal, porém, tem sempre alguém com o celular na mão entrando num jogo, né, ele não está pesquisando algo. Então, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, né. Para além disso, a gente vem percebendo ao longo dos anos, desde a introdução do smartphone, e lógico, aquilo que eu até estava comentando no começo, ele faz parte da nossa vida e ele vai continuar fazendo parte. O que é importante que a gente tenha em mente é como ensinar essas crianças a usá-lo da melhor forma, no momento adequado, né? Então, no momento de exploração, de aprendizagem, se o professor não tiver uma intencionalidade muito clara para o uso daquele smartphone naquele momento, é melhor que realmente haja uma restrição desse uso, porque ele precisa ter uma intencionalidade pedagógica dentro da escola. A gente sabe que existe a importância, é importante, né? A escola é o espaço, é o primeiro espaço de socialização que as crianças têm depois da família, é o primeiro espaço de socialização. Então, a gente não pode esquecer da importância desse momento. E esse momento, ele acontece muitas vezes na escola, no momento do recreio, no momento de um trabalho em grupo, por exemplo. Então, em que medida nós, né, pais, professores, famílias, né, de um modo geral, e estudantes, precisamos encontrar esse equilíbrio, como a Stephanie falou, de como ensiná-los a usar esse recurso no momento adequado, né? Como a gente pode encontrar esse equilíbrio, manter esse smartphone no nosso cotidiano, porque ele faz parte, mas de que maneira ensinar esses estudantes no autogerenciamento, né? Nesse autocontrole do uso das telas. Porque, inclusive, em casa, muitas vezes, nós somos, muitas vezes, aqui mães, e a gente sabe que o smartphone, às vezes, é a nossa salvação ali, quando a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, e a criança quer a nossa atenção, a gente diz, então tá bom, então vai jogar um pouquinho, vai olhar um pouquinho lá o celular, né? Então, essa questão do celular dentro da escola, fora da escola, em casa, tal, isso precisa ser um combinado mais coletivo, socialmente coletivo, porque não adianta uma escola ou uma sala de aula entrar com uma restrição e as outras não, porque aí o pai vai dizer, então eu vou tirar meu filho da A e colocar na B, porque lá ele pode usar o celular, né? Então, isso é um movimento, e cada vez mais as pesquisas vêm mostrando, os artigos, os pesquisadores vêm trazendo para a gente, que isso precisa ser uma ação mais coletiva, de todos, e repensar mesmo, né, como que a gente vai repensar o uso, que não é tirando simplesmente, eu tiro, mas eu preciso ter a certeza de que eu tenho algo com maior qualidade para ser para o estudante, ou o melhor uso dele dentro de sala de aula. Muito bom. Se eu puder completar, Cris, eu acho que também você que é dentro da sala de aula, eu acho que até que está no currículo mesmo, né? Como a educação midiática também teria que estar dentro do currículo de como usar, né? Para a própria criança, como você falou, para a própria criança se autorregular e saber também. Não é simplesmente uma proibição, pelo menos é o que eu vejo como mãe também. Eu sempre fui. Eu tenho 3 filhos, quando eles eram pequenos também, eu tentava não ficar no celular, eu sou exemplo, não é que eles vão vir para mim e falar, mãe, vamos sair, vamos fazer isso, não, eu que vinha com ideias, né, então também é o nosso papel de puxar o professor, dar uma aula também dinâmica, construir essas regras juntos, né, eu acho que é uma construção mesmo, né, não é uma proibição somente, né. Eu posso até dar o exemplo, eu sou francesa, né? Na França é um dos únicos países que em 2018 realmente totalmente, como chama, proibiu dentro da sala de aula, né? A maioria dos países tem mais flexibilidade, deixa as escolas escolherem, como é na Finlândia, por exemplo, as escolas, os professores podem escolher se proíbem, como não. Na França, não, eles realmente proibiram desde 2018, na Grécia também, mas são poucos que fizeram essa mudança assim drástica, né? Mas falo de novo a importância de ter um alicerce junto, né? Das crianças se sentirem parte, que elas estão construindo isso, que elas estão se autorregulando. Isso.
E eu acho que, assim, quando a gente fala dessa questão de estar no currículo, né, de ser uma decisão mais coletiva, né, é entendendo os benefícios e os malefícios. Porque quando a gente fala de proibição, a gente sabe, né, quando você proíbe a criança de fazer alguma coisa, qual é o grande erro que a gente incorre? Que ela vai fazer escondido, ela vai procurar uma brecha, né? Então, quanto elas fazerem parte desse processo decisório, dessa construção, e aí vem a partir do entendimento, da compreensão do que isso está causando, para o bem e para o mal. Mas cada vez que a gente apropria essa criança, esse professor, que não é simplesmente o proibir pelo proibir, não é restringir pelo restringir, mas é você saber ter o conhecimento, porque é o conhecimento que vai dar para a gente o potencial de fazer uma mudança, é entender que toda mudança, ela passa por um processo de construção, ela passa por um processo de readaptação, porque hoje eles não sabem mais, talvez, brincar, né, eles não sabem mais interagir em sala de aula, uns com os outros, até porque a gente sabe que muitas vezes na nossa educação isso nem é bem visto dentro de sala de aula, conversar, rir, trocar, né, então precisa haver uma readequação, uma readaptação, e tudo isso leva um tempo. Eu acho que talvez a gente, com esses processos, esses movimentos que estão acontecendo, eu acho que daqui um tempinho a gente vai conseguir coletar mais dados, por exemplo, da França. Então, a França foi um país que proibiu, né, o uso do celular na escola. Como está sendo isso? Como foi esse processo? Quais os resultados? Quais os impactos que essa proibição acarretou? Nós aqui, Finlândia, que tem esse sistema mais opcional, mais flexível, o que está dando certo? O que foi mais desafiador? Eu acho que a gente está num momento de muita produção de dados para que a gente possa ter mais certeza, né, de qual caminho é melhor para a gente seguir. Que bom, que ótimo. Aproveitando, Cristina, a sua fala sobre as escolas, como que os educadores têm aceitado? Porque eu imagino que realmente o celular, às vezes, ele, não só em casa, mas provavelmente dentro da sala de aula, ela pode dar uma amenizada nos ânimos, né? Como é que os educadores, eles têm aceitado ou recebido essa questão do não uso dos celulares ou o uso restrito na sala de aula? A gente tem já algumas pesquisas, né, produzidas aqui para a gente, e a gente tem, em média, 60% dos professores que concordam com a restrição. Então, aqui no Brasil, pelo menos na cidade, a gente tem falado muito de não de proibição, né? Então, é um caminho ainda aí a se construir. Mas em sala de aula, né, Mária, é muito comum o celular, de fato, atrapalhar em algumas situações. Então, por quê? Porque você, como professor, eu já não estou há algum tempo dentro de sala de aula, né, mas estive por mais de 30 anos, e o celular já era um problema quando eu saí de sala de aula, ele já era um problema. Então, existiam combinados, né, a escola fazia combinado, então, olha, tem que ficar dentro da mochila, no silencioso. Tinha pais que falavam, não vai levar para a escola, né? Mas eu ainda estava aí até 2018 em sala de aula, e eles não faziam uso dentro de sala de aula. Não existe, né? A gente ainda não estava num processo tão agudo como a gente está agora, né, de estar mais livre. Eles hoje, eles estão muito, se a gente pudesse, né, garantir que o uso dele em sala de aula fosse 100% do tempo voltado para uma informação, né, para uma pesquisa, para leitura de algo, e a gente sabe que hoje o que eles usam são as redes sociais, o WhatsApp, e, gente, nós somos adultos e a gente trabalha com o celular aqui do lado. A gente está no meio de um trabalho. Quando a luz acende, imediatamente você para de fazer o que você está fazendo e você vai, não, é só o fulano, tá bom, depois eu respondo. Quando eu volto para o meu trabalho, eu já preciso retomar onde é que eu estava, onde é que eu parei. Agora, nós que somos adultos, que nos autogerenciamos com mais facilidade, com mais responsabilidade. Eles
eles não. Então, a gente tem aí uma combinação de o fator distração, porque ele distrai, mesmo que ele fique no silencioso e ele está no bolso do aluno, do estudante. Quando ele vibra, qual é a sensação que esse estudante tem naquela hora? Meu Deus, eu preciso olhar, professor vira de costas, pelo amor de Deus, eu preciso ver quem é que está me chamando. Acabou a aula, aqueles minutos acabaram para ele, né? Então, sim, existe um comprometimento muito forte da atenção, do foco atencional, da memória, da construção daquele fio condutor que você está ali durante uma aula, que você está discorrendo sobre um assunto, você está desenvolvendo aquele assunto, então, enquanto você está focado, aquele assunto está sendo construído, você está articulando com os conhecimentos que você já tem, com aquilo que o professor está trazendo. No momento em que eu sou interrompida, né, a extração da minha atenção chega aqui, existe uma ruptura, e aí ele perde esse fluxo de raciocínio, né, que se a gente for pensar de uma maneira mais curta e singela, ok, não haveria problema uma vez, mas 2, 3, 4, e a ansiedade que esse sistema causa, né, então, além do fator da distração, ele causa ansiedade. Então, se o negócio vibrar no meu bolso, eu não presto atenção em mais nada, porque eu quero saber, e eu não posso pegar o celular, mas eu quero saber quem é. Então, como a gente sabe que o excesso... Desculpa, Esteu, estou falando sem parar. Não, imagina, eu lembrei meio de uma piada mesmo, porque esse fim de semana que a gente ficou sem luz, você está falando de ansiedade, o que eu me liberei, eu respirei. Respirou. Exato. A gente não tem, é como se, tipo, ok, nada vai poder acontecer, nada vai me tirar desse estado, por quê? Porque ele gera, sim, muita ansiedade. E nós que somos adultos, imaginem os adolescentes que praticamente passam, hoje a gente sabe, em média, 8, 9 horas por dia nas telas. Isso é muita coisa, então, isso vai gerando não só um vício, né, como o aumento da ansiedade. É muito difícil, né? Isso é uma pergunta aqui para nós todos, assim, de pensar como que a gente consegue chegar nesse equilíbrio, porque a gente também tem que ensinar as crianças, todo o trabalho futuro deles e tudo é envolvido com tecnologia, né? Usar o ChatGPT, a gente usa agora, eu não consigo viver sem o ChatGPT, porque ele horas, mas como que depois do uso, o quanto eu consigo colocar a minha criatividade que eu desenvolvi, o meu conhecimento então, primeiro a gente tem que formar bastante eles, para eles terem essa atividade, deles saberem ler. Mas tem que realmente, é tudo um equilíbrio, né? Exato, porque a tecnologia, né, gente, ela veio para ficar, e graças a Deus, e a tecnologia não é o problema, a tecnologia, ela é uma solução, né, o problema está em como a gente gerencia e como a gente ensina os nossos estudantes a usar produtivamente a tecnologia, a fazer uso da tecnologia, né, porque quando eu falo em ter o acesso a um site GPT, por exemplo, e rolar o dedo ali no TikTok, tem uma diferença gigante, né, quando a gente, qual é o nosso grande, nosso grande orgulho, né, em trabalhar no jornal, em produzir o Joca e o Tino, é isso, porque é mostrar que aquilo que eles estão lendo de forma superficial, rasa, ali, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, aquilo não é necessariamente o mundo real, aquilo te gera mais ainda a sua ansiedade, porque o algoritmo vai lendo aquilo que você fica um tempinho a mais ali naquela tela do Instagram, e ele começa a te bombardear com aquilo, e aquilo vai gerando a distração, você fica horas vendo o que te interessa, entre aspas, mas que aquilo não necessariamente te agrega, né? Então, quando a gente fala do jornal, a gente fala conectar essas crianças e esses adolescentes ao mundo real, aquilo que ele está, ao contexto que ele está inserido, mas de uma forma séria, de uma forma contextualizada, de uma forma que o faz refletir sobre a situação que ele vive, o contexto que ele está inserido hoje em dia. Enquanto que as mídias hoje, que é onde eles passam a maior parte do tempo, é superficial.
né? Ele lê uma frase e ele já sai comentando, ele sai postando. Hoje ele não é mais um receptor só de informação, eles produzem conhecimento ali, conhecimento, informação que eu digo, né? Conhecimento já vai... Mas eles produzem muitas informações. Agora, será que ele sabe qual é a responsabilidade dele quando ele curte, quando ele posta alguma coisa, quando ele comenta? Será que ele tem essa noção do impacto, do alcance que aquela palavrinha que ele escreveu sobre um amigo vai ter sobre a vida dele? Né? Então, quando a gente trabalha nesse contraponto, né, de dizer, a tecnologia está aí, ótima, é para ser usada, mas a gente precisa ensinar a usar. Né? O professor precisa ensinar, a família precisa ensinar a usar, e a gente ensina com modelos, com ações, né? E não eu digo para o meu filho, larga o celular, mas eu estou lá. Ó. Não, você já está muito tempo na tela, mas eu estou lá no celular. Né? Então, como a gente precisa nos educarmos e educar os nossos filhos para isso, para saber onde e como. Se eu estou minimizando esse tempo de tela, o que eu estou dando em troca? O que eu estou oferecendo para o meu filho? Né? Eu posso oferecer um livro, eu posso oferecer um joca, um jornal, onde ele se mantenha conectado com aquilo que realmente está acontecendo. Né? Então, muitas muitas reflexões que eu acho que a gente tem que fazer, né? E assim, que não é fácil. Não, muita dinâmica, né? Muita dinâmica, né? Muda bastante, né? Oi, Stephanie, o trabalho é longo, aqui o assunto é muito diversificado mesmo, nós temos, né? Mas temos que sugar o máximo, porque nós precisamos aprender. Eu creio, né, que todos estamos aqui para estar aprendendo, e principalmente com vocês que têm muita experiência. O nosso, né, cada momento, nossa gratidão mesmo. Stephanie, o PL menciona a necessidade de abordar o sofrimento psíquico e a saúde mental dos alunos em relação ao uso excessivo de telas? Eu acho que é um pouco o que a gente falou, né, Neida? Porque a gente falou da ansiedade, né? A Cristina trouxe muita ansiedade, eu trouxe até a minha, né? Que com a falta de luz eu consegui dar uma acalmada esse fim de semana. Então, como chama? A PL, sim, ela está aí, mas calma, me perdi um pouco aqui. Ela é importante, mas, de novo, eu continuo achando que não é simplesmente uma PL que vai resolver o problema, eu continuo achando que é um trabalho de todo mundo. Eu não vejo uma proibição nas escolas, de repente, nossa, resolver, não, traz a revolta, traz a incompreensão, traz o porquê. Eu acredito sempre muito mais nisso, de estar dentro do currículo, de uma educação midiática, dele ser informado, um cidadão informado. É isso que eu quero também através dos nossos jornais, né? Você trazer o mundo, fazer a conexão entre o mundo, a escola, a família. O jornal não é uma ferramenta pedagógica para as escolas, né? É uma ferramenta de vida, é uma ferramenta onde você vê exemplos no mundo inteiro. Se o que está acontecendo, uma guerra, tudo isso você consegue, é daí que surge a criatividade, daí que surge a comunicação, o senso crítico, né? Então, de novo, acho que todo mundo tem que colocar a mão na massa, não é uma medida que vai proibir tudo, e a França também fez isso, não é que ela proibiu, não, entrou muito dentro da sala de aula, no currículo, o uso, o porquê. Tanto que quando eu vejo a minha família lá, as crianças menores falam, não, eu nem levo, é uma coisa normal, não, eu sei que não, eu preciso me concentrar. É uma coisa que é construída juntos, né? Não é simplesmente uma proibição. Stephanie, quando eu vejo você falando, e mesmo a Cristina, me dá a impressão que, na verdade, não como você disse, não é um PL, e sim é uma educação da sociedade inteira sobre o uso do celular na vida. Por que a gente admira tanto, olha tanto para a Finlândia? Eu acabei de voltar da Finlândia faz 2 ou 3 meses, entrei nas salas de aula e fiquei assim, uau, é um outro mundo. Então, eles dão muita
autonomia para os professores, para as escolas. Eles não têm, como chama, uma prova do país inteiro para medir os alunos. Eles confiam nos professores, eles confiam. Então, de novo, a Finlândia não proibiu, mas cada escola tem o seu combinado. Isso, de novo, a construção é como é nas nossas famílias, é uma construção, a gente não faz só as regras para as crianças, a gente explica as regras, o porquê, porque é importante, você vai poder se machucar, você não sei o quê. Eu acho que é isso. Stephanie, e aproveitando isso, com o teu privilégio de ter tido a oportunidade de conhecer educação nesses países na Europa, como que eles fizeram? Eles conseguiram medir a diferença do uso, ou isso já vem lá de trás de uma preparação dos próprios pais e tudo mais, de como usar esse celular? Como é que funcionou? Se puder contar um pouquinho para nós? Eu não sei se, de novo, eu acho que a tecnologia vem tão rápida, ela nos atropela tão rápida que a gente parece que está sempre atrás, né, tentando fazer quando a coisa já está acontecendo lá na frente. Mas eu tenho lido bastante sobre os resultados, principalmente na França, os resultados na Finlândia também, os resultados dessa, como que a gente vai falar, não só proibição, mas restrição, cuidado, né, então, muito também de menos bullying, né, uma coisa que a gente não falou aqui, mas acho um fator importante, porque é o bullying, proibir o celular mesmo na escola, eu digo, é super importante que ele não seja usado no recreio também. Isso, porque no recreio você não precisa fazer pesquisa, no recreio você tem que estar lá brincando um outro, mas o que acontece? Acontece em bullying, então, a cara, né? Porque você não vai fazer bullying karate. Então, diminuiu muito o bullying, eles viram isso, aumentou muito a concentração. Teve uma pesquisa que era feita na Inglaterra também, eles pesquisaram 163 escolas na Inglaterra e o equivalente deles do Enem, o equivalente aumentou muito a porcentagem dos resultados. Então, óbvio que existem todas essas coisas boas. A gente tem que, como eu falo desde o começo, um equilíbrio, porque a tecnologia também traz muitos benefícios, né? Traz a educação para a gente que não teria acesso, como eu falei, a gente precisa dessa ferramenta no século XXI, não adianta a gente preparar os alunos de um jeito na escola e eles vão chegar no trabalho de outro jeito, né? Então, acho que agora... Está cortando um pouquinho da Stephanie, mas acho que deu para entender, né? Está no silencioso o teu, Nerinha. Você tá... Cristina pode complementar, né, talvez, né, o que falhou ali na Stephanie. Eu acho... o que ela está dizendo é que os resultados, né? Então, ela trouxe um pouco dos resultados da França, da Inglaterra, né? Que eles fazem uma prova parecida com a nossa aqui do Enem, né? E as diferenças de resultado que foram acontecendo nessas últimas edições dessa avaliação, que eles conseguiram aumentar a nota. O que a gente vê é uma diminuição do cyberbullying, né, que ela estava contando exatamente essa situação, né, que quando eles estão cara a cara no recreio, que isso é uma coisa, né, que a gente falou, inclusive, de um dos pontos mais altos, que é a socialização, que deixou de acontecer no recreio. Se você for olhar, é muito comum a gente ver foto da criançada no recreio, cada um com o seu celular, né, e então que esse cyberbullying, né, a gente sabe que tem uma diminuição sensível quando a gente restringe esses movimentos, porque ninguém vai fazer, como a Stephanie disse, né, o bullying cara a cara, né, não vai fazer ali, ele vai fazer pelas vias tecnológicas que ele tem, porque ele não se expõe, né. Então, eu acho que aquilo, né, que eu já disse, que eu acho que é muito importante a gente ficar de olho, são nesses resultados. A gente sabe que França, Inglaterra, Finlândia, eles têm um contexto socioeconômico diferente do nosso, lógico, mas grandes experiências e a gente traz de lá, né, e que dá certo, que independe dessa questão específica. E o celular é uma delas. Eu acho que só reforçando o que a Stephanie trouxe em relação ao acesso, né, o quanto a gente também não pode demonizar
o smartphone, porque ele favoreceu muito a nossa classe socioeconômica menos favorecida, né, que deu acesso, eles podem hoje olhar, eles estão mais inseridos hoje na nossa sociedade, e é por meio da tecnologia, ainda apesar dos grandes desafios. Uhum. Né, então, eu acho que uma questão que a gente vai observar muito daqui para frente são esses resultados. Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, e se der tempo, né, para analisar, se der tempo para analisar os resultados, porque aí já vem mais coisa. Já vem mais coisa, exatamente. Justamente. Eu estive na Finlândia há uns 2 anos e é muito interessante que eu observei, né? As crianças de 10 ou 9 anos sozinhos nos transportes públicos, né? E sem celulares. Ali elas estão, então eu observei, né, bastante isso daí, você andando pelas ruas, principalmente ali na capital, e as crianças muito pequenas dentro dos transportes públicos sem problema nenhum, e não tinha nenhuma criança sentada com celular ou de pé, né? Então, essas coisas, assim, a gente tem que repensar e realmente dar uma olhadinha, né? O que vocês acham? Não sei qual das duas gostaria de estar respondendo, né? Mas quais as habilidades e competências vocês acreditam que precisam ser ensinadas para preparar os alunos para um mundo cada vez mais tecnológico? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que hoje a gente precisa ensinar a conviver e cooperar. Eu acho que são 2 palavras que, antes da gente pensar em habilidades cognitivas que produzam conhecimento, informação, a gente precisa pensar que a gente, e não só pela questão do celular, né? Eu acho que a gente veio passando por uma questão de uma mudança social em que, inicialmente, nós mulheres não trabalharíamos fora, né, estaríamos dentro de casa, criando nossos filhos e tal. Essa mudança, né, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, fez com que essas crianças fossem crianças de apartamento, crianças mais isoladas, sem um convívio social ali na rua, como na minha época a gente brincava, e ali era o momento que eu resolvia os conflitos e estava tudo certo, né? Hoje, eles não tiveram essa oportunidade. Então, ao mesmo tempo que essa oportunidade, por uma questão social, foi tirada dessas crianças, né, foi limitado, na verdade, e limitou-se a convivência social dentro da escola, né, que é o que realmente onde a gente se concentra, na relação social, eles desenvolvem pouco essa habilidade de saber conviver e de cooperar. E aí a gente vive um grande paradigma, né? Porque a hora que eles chegam na escola, o momento de socialização é o momento do recreio, que é onde eles podem, quando muito, né, correr, que também hoje é mais limitado, porque ninguém pode correr risco, ninguém pode se machucar, então, mas o recreio é o momento da socialização, tudo bem. Dentro da sala de aula, a gente vive ainda em muitas, muito real, muito comum hoje em Brasil afora, né, os estudantes sentam um atrás do outro, eles não podem conversar durante a aula, eles não podem trocar informações, se muito é no trabalho em grupo, e que ainda assim é questionável qual é a intencionalidade desse trabalho em grupo, mas quando eles saem da escola e eles vão para o mercado de trabalho, que é essa geração que a gente encontra hoje, que está chegando no mercado de trabalho, o que a gente pede para eles é totalmente contrário. A gente pede que eles saibam trabalhar em grupo, que eles saibam ser criativos, inovadores, né? Então, veja, a gente vive esse paradigma, né? Então, o que a gente precisa ensinar hoje? E aí é uma mudança realmente estrutural, né, de política pública dentro da escola. Eles precisam conviver, eles precisam trocar, eles precisam saber cooperar entre si, mais do que competir, que é hoje muito o que a gente vê, né, nas nossas escolas, competição, meritocracia e etc., e pouca cooperação, né? Então, quanto a gente não agrega, quanto a gente não constrói de conhecimento, quando eu sento com a Stephanie e eu converso sobre a matéria que a professora está explicando, quanto eu não vou aprender disso? Eu vou aprender muito mais do que ela falando, a professora lá na frente. Então, é isso que, na minha opinião, né, eu acho que a gente precisa ensinar a conviver e a cooperar.
Que ótimo, excelente. Se eu puder completar rapidinho, porque foi uma pergunta que eu pensei muito, muito durante o caminho que eu estava fazendo. Eu falei assim, nossa, o que eu quero, justamente o que a Cris falou, o que eu quero do profissional, o que eu quero dele, o que eu quero dos meus filhos, né? E eu até levantei uns pontos, 9 pontos, que você mesmo falou. Então, alguns é alfabetização digital. Eu acho que tem que ter uma ética e uma cidadania digital, né? As nossas mães não ensinavam como se comportar, como você falar com a outra pessoa. Isso daqui não é ética digital também? Como eu, né, me comportar, como eu não ficar com o celular toda hora. Tem o pensamento crítico, que a gente já falou muito, resolução de problemas, né? Isso não é estando no celular, mas é a gente conversando, interagindo, né? A comunicação, que a gente falou, que você precisa saber escrever, falar, né, o visual, o trabalho de equipe que você falou, a inteligência emocional, acho que falou também, isso é muito importante, né, da gente, a inteligência emocional, e também a adaptabilidade e flexibilidade, da gente ser flexível, né, de continuar sendo flexível, toda hora ir atrás do outro, né, e tudo isso traz criatividade, inovação, né, estimular a capacidade de pensar. Tudo isso não é o que está no celular, a gente tem que usar o celular como uma ajuda, mas não o que vai, um recurso e uma ajuda importante. Mas é isso, eu acho que a gente falou bastante e chegou no finalmente, que é realmente a gente precisa dessa interação, né? Tem uma filósofa que eu gosto muito, chama Brené Brown, uma americana, e ela fala assim, a gente nunca teve tão conectados, mas a gente nunca teve tão sozinhos no mundo também, né? Que se eu pedir para alguém cuidar do meu gatinho, vai ser difícil encontrar alguém, né, nas redes sociais que cuide. Então, ela tem essa frase que eu acho impactante também. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu queria deixar o espaço para as considerações finais. Eu vou começar com a Cristina. Então, para alguma consideração final, ou se você quiser falar do jornal, do Jockey, do Tino, e na sequência para a Stephanie. Eu acho que, pensando nas considerações finais, é importante que, assim, o nosso propósito aqui na Magia de Ler é andar aliado, né, tá junto nessa questão da educação midiática, que para a gente é um valor muito grande, é formar esses estudantes para além daquilo que está acontecendo ali nas mídias, mas sim despertar o interesse pela leitura, pelo hábito da leitura, pela reflexão a partir da realidade deles, do que acontece, né? Então, é extrapolar um pouquinho os muros da escola e me enxergar como parte dessa sociedade, mas de forma crítica. E eu só consigo isso quando eu tenho um apoio, quando eu tenho um meio, por exemplo, de comunicação, e aí somos bem nós mesmos, né, que nos comunicamos com essa faixa etária, e o nosso propósito é esse, é de trazer o mundo para o contexto, para a vida desses estudantes, mas que eles possam olhar essa realidade por um prisma real, crítico e reflexivo. Eu acho que esse é o nosso grande propósito, aí é contribuir com a educação nesse sentido. Então, a gente restringe de um lado, mas a gente diz, olha, a gente tem uma coisa aqui muito boa, que vai te fazer uma pessoa muito sabida, que vai ampliar o seu repertório, que vai te dar insumos para você conversar sobre qualquer assunto, para você estar integrado naquilo que, inclusive, os seus pais também estão falando ou estão ouvindo sobre. É uma forma da gente integrar também. Stephanie? Acho que você falou belíssimo, Cris, esse projeto realmente é um sonho de vida meu, nosso, não faz sentido no século XXI você não aprender geografia, história e não saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né, é muito importante, e aí cobre todos os pontos que a gente falou, pensamento crítico, ter repertório, a gente depende dessa geração que está vindo, né, como ela vai ser crítica. Sempre me espanta muito que a gente está num país de 220 milhões de habitantes e o maior jornal do Brasil tem 300 mil assinantes, ou seja, não nem 1%. Então, a gente não deixar a peteca cair, é uma construção de todo mundo junto, assim como a gente falou do celular, é todo mundo junto.
É isso. Eu agradeço muito, foi um privilégio, Nerinha. Quiser encerrar? Não, né, realmente nossa gratidão, né, Maria, por tanto aprendizado, oportunidade que nós duas tivemos aqui para aprender bastante, né? E é realmente isso, né, queridos, nós levarmos essas informações. Obrigada pelo jornal que vocês têm produzido, despertado os nossos adolescentes aí, né, bastante pela leitura, isso fará muita diferença, né? E nós aqui no agro também, a gente tem que usar tanta tecnologia, né, Marisa? A gente não usa tecnologia hoje para fazer as avaliações, eu não posso fazer uma correção daqui 2, 3 anos, né, de um solo, né, Maria? Tem que ser uma correção imediata. Errou esse ano, nessa safra, a próxima eu tenho que já corrigir tudo isso daí. E a educação era muito, né, a longo prazo, tudo isso. Então, nós temos que estar com um olhar muito atento, né, muito atencioso para as nossas crianças e principalmente nós, família, né? O que foi bom para nós? O que acrescentou? O que nos fez crescer? Nos despertar, nos transformarmos em empreendedores, né? Será que nós estamos investindo isso também? Ou nós estamos deixando isso daqui roubar, né, de nós esse tempo, essa harmonia, né, que precisa? Eu creio que é isso, e é isso que o De Olho no Material Escolar estamos aqui para trabalhar muito com isso, né, trabalhando, e também temos a nossa biblioteca digital aí, né, Maria, Agroteca, que a gente também, né, divulga e sai pronta para as consultas online, mas tudo baseado em ciência, em conhecimento de nossos pesquisadores, que são fruto do quê? De uma educação de qualidade, de alguém que se apaixonou pela educação, pelo agro, né, e pela nossa ciência, e transformou tudo isso em pesquisas para que hoje o produtor rural, em especial, pudesse estar fazendo e produzindo um alimento de muita qualidade para o nosso mundo. Né? Acho que é mais ou menos isso daí, né, Mária? Isso, e eu aproveito aos ouvintes e aos telespectadores a procurarem nossas redes, né? A gente está em praticamente todas as redes, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, temos nosso site, tudo com o nome De Olho no Material Escolar. Até lá!